Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Reflexologia Podal. Meu nome é Fred Soares, eu sou fisioterapeuta formado em terapias manuais e terapias orientais. Fui professor do Senac por 10 anos, ensinando justamente esses cursos de terapias orientais. Eu vou apresentar para vocês hoje o curso de Reflexologia Podal, que é um microsistema. O que seria um microsistema? É quando você consegue trabalhar o corpo todo através de uma parte do corpo. E é o microsistema mais poderoso que a gente tem, porque o pé ele é ricamente inervado, ele é muito sensível a pressões e essa sensibilidade às pressões, ela gera um impulso, um efeito reflexo muito poderoso no corpo. Existe ainda outros microsistemas, por exemplo, a auriculoterapia, no qual a gente ainda tem o curso aqui também, que ele é poderoso, mas não é tanto quanto a reflexologia bem aplicada, tá? A gente precisa entender primeiro o conceito chinês, em que tudo que a gente dá de energia para o corpo, o rebote dessa energia, ele é proporcional. A gente tem o yin e o yang, né? Dentro da terapia chinesa. Vou fazer o desenho para vocês verem. E esse yin yang, ele representa todo o pensamento chinês. O que significa isso? Sempre quando a gente for trabalhar a reflexologia ou qualquer outra terapia chinesa, né, principalmente, nós vamos ter como princípio essa referência de quanto mais eu dou de energia, mais o sistema vai se carregar, no sentido, mais eu vou estar proporcionando energia para esse sistema. Então, quanto mais forte eu aperto, mais energia eu dou para esse sistema e, consequentemente, o rebote dessa energia vai ser proporcional. Ou seja, quando eu dou bastante energia para o sistema, o relaxamento e o efeito à distância que a gente está buscando, que é o efeito reflexo, vai ser proporcional. Então imagina assim, eu vou lá na região do fígado, estimulo bastante a região do fígado. Então pense nesse símbolo, ó. Quando eu dou muita energia, eu tenho um efeito contrário proporcional. Então quanto mais esse é grande, mais esse vai ser grande. Porque a medicina chinesa, ela entende que o corpo ele tem ciclos. Então imagina que eu dou bastante energia para esse ciclo, né, para esse órgão. Então vocês vão ver ali, por exemplo, no fígado, né? Eu dou bastante energia para o fígado. Quanto mais energia eu dou ali, mais o efeito reflexo vai ser proporcional, tá? Então vamos começar aqui o nosso curso. O curso tem o objetivo da utilização imediata da terapia reflexógena podal. A manipulação gera estímulos poderosos com repercussões no organismo, equilibrando toda a função orgânica e energética. Então pense assim, eu não sei qual é o problema que a minha pessoa que está na minha frente tem. Isso não importa. Por quê? Para o chinês, a gente vai tratar o equilíbrio energético. Então, se, por exemplo, o exemplo do fígado, se esse fígado ele está em disfunção, ele pode estar em disfunção tanto em hiperfunção, então ele está produzindo muita função, quanto ele pode estar em hipofunção. Independente do que ele esteja, se é hiper ou hipo, quando eu estimulo a região do fígado, eu estou dando energia para que ele se regularize, tanto para baixar quanto para subir, independente do tipo de problema que ele tenha. Então, o bom da terapia reflexa é que não importa muito qual é o estágio que está esse problema, porque como eu vou equilibrar ele, o estímulo vai chegar no órgão para fazer com que ele funcione melhor, independente se ele está em hiper ou hipoatividade, certo? E quanto mais energia eu dou para essa área reflexa, mais eu vou estar mexendo nesse equilíbrio do órgão que eu estou trabalhando, tá? Então vamos lá. Existe também, né, outras partes como o pavilhão auricular, né, que eu falei. Então existe relação entre o pavilhão podal e diversas partes do corpo.
como auricular. Portanto, quando alguma parte do corpo apresenta algum problema, aparecerá também alguma alteração de sensibilidade ou de coloração nas áreas reflexas correspondentes. O que significa isso? A via é de mão dupla. Tanto uma área reflexa pode estar gerando um problema no órgão, quanto um problema no órgão pode estar gerando algum efeito na área reflexa. Por exemplo, o pé, que é o foco do nosso estudo. Quando ele apresenta alguma mancha, alguma área sensível, alguma coisa que ele esteja programada, apresentada nesse pé, eu posso entender que ele pode ter algum efeito no órgão. E o efeito no órgão, né, provavelmente vai apresentar alguma alteração no pé. Então, tanto o pé pode afetar o órgão, quanto o órgão pode afetar o pé. Isso a gente vai perceber durante as avaliações visuais. Então, eu vou observar o pé e vou buscar no pé qualquer alteração que possa me indicar um problema no sistema. No órgão que eu falo, mas pode ser não só o órgão, pode ser qualquer região do corpo, tá? Eu pego o órgão como um exemplo só. A reflexologia podal pode apresentar alguns efeitos colaterais, como tontura, enjoo, dores de cabeça e apatia. Então, pensa assim, eu estou dando energia para o sistema. Então, quando eu aperto o pé do meu paciente, eu estou gerando energia, eu estou dando energia para o sistema. O paciente recebendo essa energia, o corpo dele pode interpretar isso de várias maneiras. Ele pode estar pronto para receber aquela energia, ou ele pode estar fraco. Quando esse paciente está com o organismo debilitado, essa energia que eu estou dando, ela pode gerar alguns efeitos colaterais a primeiro momento, né? Como esses que foi citado. Isso não é ruim. Inclusive, a gente precisa avisar o paciente antes, falar, olha, pode ser que você sinta algum tipo de alteração, né? Pode dar de exemplo esses que eu dei aqui, por exemplo, tontura, enjoo, dores de cabeça. Por quê? É sinal que realmente aquilo que a gente está fazendo está chegando onde precisa. Então, pelo contrário de ser um sinal ruim, é um sinal bom. É um sinal que nossa terapia ele está chegando onde precisa. É claro que não é gostoso para o paciente sentir isso, mas ele tem que entender que isso faz parte do processo. À medida que você vai fazendo e repetindo as sessões, essa tendência de enjoo ou de efeitos colaterais ele tende a diminuir, ok? Então, avise seu paciente que ele pode sentir isso aí e que é bom, que é sinal que o seu estímulo está chegando no corpo. Vamos começar com a anatomia do pé. O pé, ele consiste em 3 partes principais. A gente tem, né? Os ossos do tarso, que são esses ossos mais quadrados, que estão na parte mais posterior do pé, mais para trás. Então, por exemplo, o calcanhar, que é o calcâneo, esse osso aqui. O talos, que é esse osso aqui, que é por onde chega os ossos da perna, né? A pinça maleolar. Então, o navicular, o cuboide e os cuneiformes. Esses ossos, eles são bem rígidos, né? Porque todo o peso do corpo ele cai aqui. Então esses ossos eles vão ter uma estrutura ligamentar bem forte. Eles vão ter muitos ligamentos para manter tudo isso unido. E esses ligamentos, mantendo isso tudo unido, ele também deixa essa região excessivamente bloqueada, excessivamente fixa. Então, vai fazer parte da nossa terapia soltar esses ossinhos no sentido assim de movimento, dar movimento para esses ossos, para que eles tenham essa mobilidade e que o sangue chegue melhor para eles. Porque pensa, os vasos sanguíneos eles estão passando por todos as fissuras, as pequenas detalhes da anatomia. Então, quando você tem um pé muito bloqueado, esse sangue também vai ter dificuldade de chegar. Então, quando eu faço a mobilização, eu estou permitindo que esse sangue
e os influxos nervosos, né, que são levados pelos nervos, também melhorem a função nessa região. Então é importante liberar as articulações, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Outra parte do pé, da anatomia, seria os metatarsos, são esses ossos compridos, né? Temos 5, um para cada dedo. Esses ossos, eles vão fazer a conexão entre a parte posterior e a parte anterior do pé. A parte do tarso, ela recebe o primeiro impacto da marcha, né? Quando eu estou andando, o meu calcanhar é o primeiro a relar no chão. Depois essa força ela é distribuída para os metatarsos, então é como uma onda de energia que vai dos tarsos para os metatarsos. E depois as falanges, que vão ser, a gente vai falar agora, vão ser aquelas que a gente vai dar um impulso, né? Região dos dedos, por onde a pessoa vai impulsionar para completar a fase da marcha. As falanges, elas têm bastante movimento. Elas são as que menos ficam bloqueadas nesse sentido que eu falei para vocês. Então, os ossos do tarso e metatarso são aqueles que ficam mais rígidos, mais presos, e são aqueles que a gente vai ter que trabalhar mais para liberar movimento. As falanges, elas já são mais soltas. Aqui um exemplo dos ligamentos do tornozelo, né, e do pé. Então, veja como tem tecido aqui que faz essa sustentação, tá? Então, todo o pé é cheio de ligamentos. Imagina a pressão que tem nesse pé, a força que é gerada ali com o nosso peso. Então, precisa ter muito ligamento para que esse pé tenha estabilidade no local. Senão, esses ossos iriam simplesmente se afrouxar e não ia ter a sustentação que o pé precisa para manter a sua forma, né? Então, é muito comum esses ligamentos estarem numa tensão excessiva. O tornozelo tem ligamentos mais exigidos do corpo, por sustentar todo o peso, e terá a função de ajustar a constante mudança do centro de gravidade dinâmico do corpo. Então, por exemplo, quando eu estou andando, existem variações no terreno por onde eu ando. E essas variações fazem com que o pé exerça pressão mais de um lado do que do outro, e os ligamentos são aqueles que seguram, não deixam o pé ir para o movimento além daquele que ele é feito para sustentar. Então, os ligamentos são totalmente importantes. Teremos também os ligamentos intertársicos, que seriam entre os ossos do tarso, e tarso-metatarso, que seriam entre o tarso e o metatarso, tá? Então, intertársicos e entre os tarso e metatarso. E falangianos, que são os das falanges, tá? Além, é claro, do ligamento plantar, tá? Longo. O que seria esse ligamento plantar longo? Ele vem desde a região da articulação. Vou voltar aqui um pouquinho. Vem desde essa região do calcânio até a região da articulação metatarso-falangiana. Então, esse arco que passa lá embaixo, ele que faz a sustentação do arco do pé, tá? Então, né, quando esse arco ele está sendo muito exigido, ele pode gerar uma inflamação, que a gente chama de fascite plantar. Então, esse arco ele precisa estar sustentando, né, esses ligamentos que estão aqui embaixo, precisam estar sustentando o arco do pé, mas ao mesmo tempo, ele não pode estar muito retraído, porque senão ele vai gerar uma tensão excessiva. E também não pode estar muito desabado, né? Senão ele vai estar muito relaxado, ele também não sustenta a posição do pé. E quando ele é muito exigido, esse arco ele pode dar essa inflamação que a gente chama de fascite plantar, que é muito comum e a gente vai tratar muito bem aqui. Porque vocês vão entender que quando esse arco está inflamado, a gente precisa mobilizar para quebrar a aderência da inflamação, né? Então a inflamação ela vai gerando uma tensão ali. Então a gente mobiliza para ir gerando movimento
e que o sangue chegando melhor nessa região, ele tende a melhorar a inflamação também, tá? Então, fascite plantar vocês vão conseguir tratar muito bem, além de outros problemas, é claro. Bom, a inervação do membro inferior, ela se dá pelo plexo lombar e lombo sacro. Então, toda a região lombar e a região sacral, ela vai ter interferência na região do pé. Veja como os nervos eles descem, né? Então, quando eu pego o nervo ciático, se vocês buscarem na anatomia, vocês vão ver que ele desce até a sola do pé. Então, o nervo ciático é um nervo importante para a gente aqui. O nervo femoral também, que desce pela frente, pela parte interior da coxa, tá? Assim como suas ramificações, nervo fibular, nervo obturatório, ramos superficiais e ramos profundos. Eu falo do ciático, né, que é esse grosso aqui, porque é o nome mais conhecido, mas ele também tem ramificações, né, no seu trajeto. E essas ramificações do ciático também vão influenciar na inervação do pé. A inervação, ela tem dois efeitos. Ela tanto manda energia não, né? Energia. Ela manda informações para o pé para poder movimentar. Então, quando eu quero mexer o pé, eu penso e essa informação desce pela minha medula, vai pelo nervo até chegar no músculo responsável e o músculo contrai. Então, isso é informação de ida, né? Informação eferente, que a gente chama. Essa é uma função do nervo. Outra função é pegar as informações sensitivas do pé e trazer de informação. Por exemplo, se eu piso em alguma coisa que está, por exemplo, alguma superfície, eu preciso sentir essa superfície. Então, essa informação, ela também vai pelo nervo até chegar na minha cabeça, até chegar no meu cérebro, né? Então, essa informação a gente chama de aferente. Então, eu tenho informação eferente, que é aquela que faz o músculo mexer. Então, e eu também tenho a informação aferente, que é aquela sensibilidade que faz com que eu perceba o terreno. Isso é importante entender porque, lembra que eu falei para vocês que a via de mão dupla, tanto a informação que está no pé vai para o órgão, vai para o corpo, quanto a informação que está no corpo vai para o pé. Então, tudo isso é ligado por essa via do nervo. Toda a informação que eu dou no pé, ela vai para o meu corpo através do nervo, né? Toda essa energia que eu estou mandando para o pé, ela vai ser desencadeada no corpo através dos nervos. Então, o nervo é essencial a gente entender qual é a sua função, porque é através deles que a reflexologia vai funcionar. Esse plexo lombar lombosacro, ele vai de T12, que é torácica 12, né? Aquela última vértebra que tem costelas, até S3. S3 é a região do sacro, tá? Então, T de torácica, L de lombar e S de sacro. Então, toda a região lombar até o sacro vai ter influência na inervação do pé, ok? Lembrando, pessoal, que todos esses cursos, né, os nossos cursos, eles vão ter uma via de contato, um chat, para onde vocês podem conversar e tirar dúvidas ao decorrer do curso, ok? Então, vamos seguir em frente. Captor podal, é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Ele capta toda a informação, né, do pé, seja de temperatura, pressão, e manda tudo isso para o corpo. Então, o pé ele é extremamente rico em terminações nervosas, porque é muito importante para o corpo que o pé tenha sensibilidade para que corrija eventuais movimentos e eventuais irregularidades de superfície. Quando a gente está andando, quando a gente está correndo, quando a gente está em pé. Então, o captor do pé ele é ricamente inervado. Tem muito nervo, muita terminação nervosa que vem do ciático, que vem do femoral, e ali ele se ramifica tanto que fica muito rico em nervos. Então, qualquer coisa que aconteça no pé, o efeito é imediato
eu percebo ele com muita facilidade, né? Porque ele é muito importante para a nossa estabilização do corpo, então ele é muito inervado. Você responde, captação proprioceptiva. O que é informação proprioceptiva? É aquela que faz o equilíbrio do corpo. Quando eu piso num local irregular, eu automaticamente me adapto a esse local. Então isso é propriocepção. O corpo percebe a posição que está e faz as correções bem rápido para que o corpo não perca o equilíbrio, né? Então é informação proprioceptiva. Então qualquer mudança no pé, seja um ponto dolorido, seja uma região que eu não estou tendo sensibilidade, qualquer mudança no pé vai gerar um efeito cascata ascendente. Então eu vou ter efeitos que vão subir pelo meu corpo e vão mostrar para o meu corpo que está tendo alguma coisa errada, né? Então aí a própria correção dos músculos vão ajudar a corrigir isso aí. Indicações. Por ser uma terapia reflexa em um microsistema, no caso os pés, manifesta uma representação de um macrosistema, né, que eu já te falado. Então o corpo todo é representado ali nesse microsistema. A reflexologia será eficaz em qualquer afecção, sendo portanto holístico e global. Então não me importa muito qual é a característica daquele problema, né? Eu tô com um problema na cabeça, com dor de cabeça. Não importa para mim, dentro da reflexologia, se essa dor está sendo causada por nervos, se ela está sendo causada por uma vascularização, se ela está sendo causada por um fator emocional. O fator emocional até importa porque a gente vai ver que tem alguns órgãos que geram esse tipo de problemas emocionais. Então a gente pode trabalhar esse órgão. Mas a princípio, quando eu tenho um problema na região, por exemplo, a cabeça, eu vou tratar a cabeça. Então, o poder da reflexologia ele é para equilibrar o sistema. Então, seja ele origem neural, seja ele origem vascular, né, de vasos, seja ele postural, não importa para a gente dentro da reflexologia. Importa eu saber aonde fica a área e saber tratar essa área. Quais são as contraindicações e os cuidados? Quando que você não deve tratar reflexologia e quando você tem que ter cuidado para tratar com reflexologia? Então, as contraindicações. Diabetes, desde que a pessoa não esteja sentindo os pés. Então, por exemplo, a diabetes, ela dá o pé diabético, que é quando a pessoa perde a sensibilidade do pé. Essa pessoa não vai dar certo a reflexologia. Por quê? Como eu disse, a sensibilidade do pé é essencial para que o estímulo suba. Então, quanto mais eu estimulo, mais desconforto eu gero ali, mais esse efeito vai subir para o corpo e ter um efeito no corpo. Então, se a pessoa não sente, uma que eu vou estar machucando ela, e ela não vai estar sentindo, porque ela não tem sensibilidade. E outra que o efeito reflexo ele não vai subir, eu não vou ter efeito nenhum reflexo. Marca-passo é um tipo de contraindicação por excesso de zelo. Eu não quero mexer em nada que possa gerar um problema maior para o meu paciente. Então, marca-passo, por ser um reloginho ali que dá o ritmo do coração, eu posso estar estimulando muito o pé e o coração pode estar precisando entrar num ritmo maior que o marca-passo não deixa. Então, eu posso estar brigando com o marca-passo e isso também não é interessante para a gente. Então, até para fugir de problemas, não atenda pessoas com marca-passo. Mas pode entrar em cuidados também. Eu tenho pessoas que atendem, mas eu prefiro pecar pelo zelo. Aqui está escrito errado, dermatite, né? Alergias ou dermatites. Então, assim, quando você vê aquela pele que está toda marcada por alergia, despelando, né? Ou dermatites que são contagiosas, né, que podem passar, esse tipo de pé a gente não pega, tá? Por exemplo, feridas, né? Você vê aquele pé machucado,
aquele pé que não cicatrizou. Então, nesse caso, a gente tem que mandar ou para o médico ou para o podólogo para resolver, tá? A gente mexe apenas em pés que estejam saudáveis, o pé. É lógico que ele pode ter marcas, ele pode ter cicatrizes, ele pode ter colorações, ele pode estar dolorido, mas a estrutura do pé, elas tem que estar presente. Por exemplo, fraturas, eu não vou mexer num pé fraturado, né? Eu não vou mexer num pé que esteja com bolhas. Então, tudo isso vai ser contraindicação. A pessoa pode tratar isso e depois volta para você trabalhar a reflexologia. Pessoas que estão em tratamento imunológico, seja com remédios biológicos ou seja quimioterapia. Por quê? Essa pessoa ela vai estar fragilizada. Toda a informação que eu estou dando na reflexologia, ela é muito poderosa. Então, essa pessoa ela precisa estar com um sistema equilibrado para que ela não sofra mais do que ela já vai sofrendo naturalmente com a reflexologia. Lembra lá atrás que eu coloquei que pode ter reações adversas? Por quê? O poder da reflexologia é tão grande que a pessoa vai sentir algumas mudanças acontecendo. E se essa pessoa está passando por um tratamento biológico ou uma quimioterapia, ela vai ter um efeito deletério, vai ter um efeito ruim. Então, isso pode agravar essa baixa que ela está já sentindo pelos efeitos do tratamento. Tá? Gestantes até 12 semanas ou 3 meses. Então, essa etapa dos primeiros 3 meses, ela é muito abortiva. Então, para você tirar problemas, né, para você não ter problemas, porque se você atender uma pessoa com menos de 3 meses e ela vir a ter um aborto espontâneo, pode ser que ela relacione com a reflexologia e pode ser que tenha a ver realmente, porque a gente vai estar trabalhando os pontos que pode gerar contrações no útero e você pode estar atrapalhando e inclusive gerar um aborto espontâneo. Tá? Quais são os cuidados que eu vou ter? Pessoas abaixo dos 14 anos e acima dos 70, então vão ter um efeito, elas podem ter um efeito forte, né, da reflexologia. Então essas pessoas, por serem muito novas ou muito velhas, elas podem ter uma reação além daquilo que ela está tratando. Pessoas com câncer, né, a estimulação deve ser gradual, começando a primeira consulta apenas com estimulação geral leve. Vocês vão ver o que é estimulação geral, tá? Aí, nesse caso, pessoas com câncer têm que ir com cuidado, não é contraindicado, né? Desde que ela, como a gente viu aqui na contraindicação, não esteja num tratamento de quimioterapia. Então, se a pessoa está bem, ela tem o câncer, mas está bem, ela não está rebaixada pelo tratamento, beleza, você pode fazer e vai ser excelente, porque você vai estar preparando aquele órgão, aquela região, para ficar forte contra a investida do câncer. Mas ela tem que estar bem. Se ela tiver sobre efeitos rebaixada por efeitos da quimioterapia, aí você não vai tratar. Tá? Gestantes após 12 semanas, né? Que são os 3 meses. Então, nesse caso, você pode tratar acima de 3 meses, só que com cuidados também. Evitar áreas de útero, evitar áreas de baço, que são de contração muscular, para não gerar contração no útero. Então, cuidado, tá? Mas pode usar, pode fazer. Esse, então, é um mapa reflexo. Quem está inscrito nesse curso vai ganhar um mapa reflexo desse, tá? Os primeiros 20 inscritos do curso vai ganhar um mapa desse. Se você é o 21º e não entra dentro desse sistema para ganhar, você pode procurar por esse mapa, ó, ele é do Resumão. Esse Resumão é uma franquia que tem sobre vários assuntos e foi o mapa reflexo mais bem feito que eu já vi. Ele inclusive vem o mapa reflexo das mãos. Você aprendendo a reflexologia podal, você pode aplicar o mesmo sistema por reflexologia das mãos. Mesma coisa, os mesmos passos, só que feito nas mãos, tá? Eu não vou entrar em detalhes das mãos porque o curso é de reflexologia podal, mas nesse mapa do Resumão você também vai ter o mapa das mãos. Então aqui você vai ter
todos os órgãos representados aqui. Imagine que o corpo ele é representado com os 2 pés nessa posição. Então imagine um reflexo do corpo ali, nos 2 pés, você olhando os pés de frente. A cabeça, os ombros, a coluna no meio, as pernas e os órgãos, certo? Então vocês vão perceber, quando a gente começar a falar vocês vão perceber que o mapa reflexo, ele é uma representação carimbada do nosso corpo, né? Então vamos olhar aqui, ó. Áreas da cabeça são as pontas dos dedos, tá vendo? A cabeça é a parte mais alta. Então você nunca vai achar um mapa reflexo, apesar de ter variações entre os mapas, tá? Você nunca vai achar um mapa reflexo com a cabeça lá embaixo, porque é a representação do corpo impressa de frente, quando a gente olha os pés dessa posição. Imagine que você vai ver o pé dessa posição quando a pessoa estiver deitada de barriga para cima e você estiver olhando os pés dela. Essas são áreas de glândulas endócrinas no polegar, no hálux, né? A gente chama o dedão de hálux, dedão do pé. O dedão da mão, polegar, dedão do pé, hálux. Então eu tenho aqui essas áreas de glândulas endócrinas que vão tratar problemas emocionais. As emoções, elas estão relacionadas a hormônios. Quando a gente trabalha os hormônios, a gente vai estar trabalhando as emoções. Tá? Então, todas essas áreas amarelas aqui nos 2 pés vão trabalhar áreas endócrinas. Logo abaixo, essa área amarela escura, vai ser os seios da face. Seios da face são o oco que tem dentro do osso, né? E ele está cheio ali tem muco, né? Catarro, que vão fazer com que equilibre as pressões dentro do crânio. Então, quando a gente mergulha ou quando a gente pega uma serra que dá aquela sensação, né, de ouvido entupido, ou desce ou sobe uma serra, essas pressões dentro do crânio, elas mudam. Né? Então, quando eu estou subindo uma serra ou descendo, as pressões elas vão mudando. E esses seios da face, eles servem para fazer com que essa pressão dentro do crânio seja equilibrada. Então, se você tem, por exemplo, sinusite, né, que é a inflamação desses seios, e vai subir uma serra ou descer, você vai perceber que aumenta a dor, ou melhora, né, dependendo do caso. Então, esses seios da face vão tratar especialmente a sinusite, tá bom? Depois eu vou ter a região da garganta, aqui nesse roxinho, com a tireoide, tá? Que é essa glândulazinha aqui. Tireoide essa aqui, tá? Então a garganta e tireoide. Depois eu vou ter olhos. Então tudo que for relacionado a olhos vão estar nesse 2º e 3º dedo, nessa região das falanges proximais e médias. E tudo que for relacionado a ouvidos vão estar nessa região da 4ª e 5ª falange também, proximais e médias, tá? Então, olhos e ouvidos. Bom, aqui eu ainda tenho o ouvido interno, tá? O ouvido interno seria a região de labirinto, a região de equilíbrio do corpo. Depois eu vou ter na região mais lateral, né, que seria aqui a região de ombro, tá? Ombro ele vai pegar tanto aqui em cima quanto aqui nessa lateral. Então pensa ali, ó, como é a representação do corpo, eu tenho a cabeça e depois eu tenho os ombros pela lateral. Então tem a cabeça e os ombros na lateral. Um ponto importante aqui, que eu vou dar uma pulada, é essa estrutura, ó. Essa estrutura aqui é o diafragma. O diafragma é um músculo que está logo abaixo das costelas e ele divide o que está acima, que é o tórax, e o que está abaixo dele, que é o abdômen.
E aqui no caso da reflexologia é a mesma coisa. Tudo que está acima do diafragma, os órgãos, vão ser os órgãos do tórax. Quais são os órgãos do tórax? Pulmão e coração, basicamente. Então olha aqui, ó, o pulmão, que é esse grandão, e o coração aqui. Veja que o coração do lado esquerdo ele é maior. Por quê? O coração ele realmente ocupa mais o lado esquerdo do corpo. Então, quando eu vejo o coração do lado do pé esquerdo, ele é maior do que do pé direito. E o pulmão, ele abrange toda a área restante que não está ocupada pelo coração e pelo ombro. Então, o pulmão é toda essa área grande aqui. Essa região aqui, ela vai estar a região de traqueia, laringe, tudo isso aqui, ele vai estar, a gente vai colocar dentro da região do pulmão também, para ficar mais fácil, tá? Então pensa que essas linhas, elas vão estar embutidas dentro do pulmão também, tá? Para a gente ser um pouquinho mais sucinto dentro do nosso pensamento de reflexologia, tá? Esse amarelinho do meio é o ponto que a gente chama de plexo solar. A gente vai falar dele mais para frente, porque ele é um ponto que dá o start de qualquer tipo de tratamento. Então, independente do problema que eu for tratar, o ponto de plexo solar vai ser o primeiro que eu vou ativar, tá? Porque é ele que vai dar o começo do tratamento, é ele que vai abrir as janelas para que o resto do tratamento ocorra, tá? Bom, até aqui, tudo que eu falei, né? Então, do diafragma para cima, tudo é igual de um lado para o outro, com exceção do coração, que é maior do lado esquerdo. Todo o resto é igual. O que vai mudar agora é a região do tórax. Perceba que o tórax, do abdômen. O tórax é o que eu acabei de falar que está tudo igual. O abdômen é que vai mudar. Por quê? O lado direito do abdômen, ele é ocupado na parte superior, quase que exclusivamente pelo fígado. Olha o tamanho do fígado aqui, ó. Ele pega todo o terço superior da região do abdômen, tá? Então, ele pega toda essa área e com a vesícula biliar instalada no meio. E do lado esquerdo, no lugar do fígado, eu vou ter o estômago, que ocupa também uma área bem grande, um terço superior também do abdômen, e tem o baço acoplado nele. Assim como o fígado tem a vesícula, o estômago tem o baço e o pâncreas. O pâncreas é essa estruturinha aqui em forma de dedo, tá? Então, quando eu estimulo esse terço superior do tórax, do abdômen, eu vou ter o estômago, o baço e o pâncreas. No meio do abdômen, e como é que eu vou saber que é o meio do abdômen? O diafragma, eu traço ele a partir daquela linha que eu vou ter no pé. Todo pé ele vai ter aquela calosidade que vem do hálux, e a outra calosidade ela forma como se fosse um V invertido. E é esse V invertido que vai estar posicionado essa região do diafragma. Sendo que o plexo solar ele vai estar bem no fundinho, na região desse V. Então, quando eu palpo a sola do pé, vocês vão perceber que tem as calosidades, elas formam entre a calosidade do hálux, né, que seria aqui, ó, a calosidade do hálux, com a calosidade dos outros dedos, ele forma um fundinho, que é onde vai estar o plexo solar. Então, o diafragma, ele vai estar nessa posição, e aqui, já adiantando, a gente vai ter a face do ciático. O ciático, se a gente pegar a calosidade do calcâneo, do calcanhar, e traçar uma linha no meio, a gente vai ter essa linha do ciático. Então, entre o ciático e o diafragma, eu vou ter toda a região do abdômen. Então, aí nessa região eu vou dividir em 3, sendo que o terço superior do pé direito vai ser ocupado pelo fígado e o terço superior do lado esquerdo vai ser ocupado pelo estômago, baço e pâncreas, tá? Aqui tem um pedacinho do fígado, mas a gente quase não considera, e aqui tem um pedaço do estômago que a gente quase não considera, tá? Então pense,
mais terço superior do lado direito, fígado, terço superior do lado esquerdo, estômago, baço e pâncreas. No meio, entre o diafragma e o ciático, eu vou ter o rim. Então você pegou ali a distância entre o ciático embaixo e o diafragma, no meio eu vou ter o rim. Tá? Então ele serve até como uma referência para eu poder achar depois o que está acima e o que está abaixo. Então o rim ele vai estar na região do terço médio do abdômen. Então no terço médio, no meio do abdômen, né? O rim ele tem uma ligação com a bexiga pela uretra. Então eu tenho a uretra e a bexiga. Então quando eu vou estimular, por exemplo, uma pedra no rim, eu vou estimular o rim, a uretra e a bexiga, porque eu quero fazer com que essa pedra saia do rim. Então eu vou estimular rim, uretra e bexiga. Perceba que a bexiga ela fica na face interna do pé, tá? É muito comum um erro a gente pôr a bexiga para fora. Não, dos dois lados, ó. Eu tenho o rim, a uretra e a bexiga do lado interno. Então a gente viu o terço superior do abdômen, dos dois lados, o terço médio, que seria o rim, com a bexiga embaixo, e o terço inferior do abdômen vai ser o intestino. Toda essa parte clarinha é o intestino delgado, dos dois lados. Ela ocupa basicamente todo o terço inferior do abdômen, o intestino delgado. E o intestino grosso, ele vai ter uma linha característica. Ele sai do pé direito, subindo, né, que é o cólon ascendente. Ele vem para o cólon transverso, vai para o outro lado, como cólon transverso. Então, imagina esses dois pés juntos, é como se fosse um U invertido. Então, ele sobe, vem e desce pelo pé esquerdo, fazendo essa última chegada aqui que a gente vai chamar de sigmoide. Então, quando eu quero estimular o intestino, eu tenho que começar no pé direito, subindo por essa borda mais lateral, passar pela terço médio, porque ele passa atrás do rim, percebe? Então, eu estimulo subindo do terço inferior aqui. Venho para o terço médio. Atravesso para o pé esquerdo. Então, eu vou estimulando. Estimulo. Vou para o outro pé, estimulo o cólon transverso e depois estimulo o cólon descendente. Porque eu quero fazer com que a função do intestino ela seja completa. O intestino ele tem essa função em sentido horário. Ó. Então, eu tenho que fazer, necessariamente, para fazer o intestino funcionar, subir pelo direito, vim reto pelo direito, passo para o esquerdo, venho reto e desço pelo esquerdo por essa face mais lateral. Porque assim eu estou estimulando o pé a fazer a função intestinal completa. Ok? É muito simples, não tem segredo, é exatamente assim como eu estou falando para vocês. Vem do terço inferior, terço médio eu venho para a lateral, para a parte mais medial, depois pego na parte medial, e desço para a parte de terço médio aqui do pé esquerdo, tá? Então, divide essa região entre o diafragma e o ciático em três partes: terço inferior, terço médio e terço superior. Terço, né, pessoal? Porque é três, né? Terço inferior, terço médio, terço superior. Então, essa região do abdômen é basicamente isso, tá? Não tem grandes segredos também. A parte inferior, abaixo do ciático, a gente vai tratar ela como a pelve. A pelve é toda a região da bacia, tá? Então, se eu tiver algum problema na região da pelve, é aqui que eu vou tratar. Uma parte importante também é a coluna. Então, aqui a coluna ela vai ser dividida entre cervical, torácica, lombar e sacral. Então, quando eu tenho a coluna, vou mostrar aqui para vocês, ó, eu tenho
a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar e a coluna sacral, que é essa parte aqui. Percebe que a sacral, ela está intimamente ligada com a pelve, porque olha aqui, o sacro, ele está junto com a pelve. Então, os dois estão na mesma altura, certo? O sacro e a pelve. Então, o sacro e a pelve. E isso vai ser dos dois lados igual, tá? Então, vou mostrar de um lado, mas dos dois lados são iguais. Na região lombar, eu vou ter, fazendo a divisa entre a lombar e o sacro, a bexiga, tá? Vocês vão perceber que no pé, a bexiga, ela faz, inclusive ela é mais altinha, essa região aqui. Ela tem como se fosse ela é mais fofinha nessa região, tá? Então vocês vão perceber também por isso. A curva do pé, né? Quando o pé faz aquela curva, né? Que é o arco do pé, é a região lombar. A região torácica é a região, basicamente, da calosidade do hálux, né? Então eu tenho lá a cervical lá no dedo, a calosidade do hálux torácica, aquela volta do pé, que é o arco lombar, procurar a região mais macia, que é a bexiga, e depois lá no finalzinho, lembrando que o ciático ele é no meio da calosidade do calcâneo, então lá no finalzinho, onde eu acho a bexiga, eu vou ter a divisa entre a lombar e a sacral, tá? Bem no começo da calosidade do calcâneo, que normalmente vai ser mais ou menos nessa área aqui, ó. Tá? Então ali no começo da calosidade do calcâneo, eu falo mais ou menos que cada pé é de um jeito, tá, gente? Na calosidade do calcâneo eu vou ter do lado interno a bexiga, que vai dividir a lombar do sacro, tá? Então aqui a gente já fecha cabeça, tórax, abdômen, pelve, coluna. Agora eu vou ter na face lateral do pé a região de perna, tá? Veja que aqui no exemplo, ele também repete tudo que está embaixo, ele joga para cima também. Por quê? É como se fosse um espelho. Então perceba aqui no pé direito tem o fígado, tá? É como se fosse o espelho do fígado na parte de cima do pé. Mas a gente vai atentar mais à sola, porque a sola é mais ricamente nervada. Mas sempre quando eu for estimular, eu posso trabalhar com uma pinça. Então, se eu estimulo o fígado embaixo, eu estou estimulando o fígado em cima também. Mas a sola do pé é 90% do tratamento. Ela é muito mais inervada e o efeito trabalhando nela é muito maior. Mas como está aqui, eu preciso mostrar para vocês por que também tenha as mesmas áreas na parte de cima do pé. O que é importante nessa lateral são duas coisas. Perceba que o ciático, que é essa linha que divide, que eu falei que é no meio da calosidade do calcâneo, ela vai para a lateral, ó. Ela vem para cá e faz como se fosse um círculo, né? Ela pega e faz um círculo no calcâneo, tá? Ela é como se fizesse um círculo. E o ciático, você vai trabalhar ele toda essa lateral, ó. Porque a pelve também é importante para o ciático. Então, eu vou trabalhar toda essa região de calcâneo, tá? Inclusive subindo um pouco pela região anterior do tendão de Aquiles. Então, quando eu quero trabalhar o ciático, além de trabalhar na sola, eu vou trabalhar nas laterais e subir um pouquinho pelo tendão. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é o membro inferior. Percebe que aqui parece uma perna dobrada, ajoelhada no chão, ó. Eu tenho o quadril, a coxa, o joelho, a perna e o pé. É como se tivesse alguém ajoelhado aqui, percebe? Então, esse é o membro inferior, justamente. Quadril, coxa, joelho, perna e pé. Como é que eu localizo essas referências? Uma, eu vou ter a referência do ciático, tá? Ah, mas não achei pouco. Então vamos lá. Pego o maléolo lateral, que é esse ossinho, e vem atrás do maléolo. Eu vou ter tanto a região de ovários e testículos, quanto a região de
quadril, tá? Porque está na mesma altura. O quadril não é pelve, tá, pessoal? Pelve é esse osso que vai estar nessa região aqui, tá bom? Que é esse azulzinho, ó. O quadril, que é esse mais clarinho, é aqui, ó, a junção do osso do fêmur com a pelve. Então, quadril é o nome da junção do osso do fêmur com a pelve. Então, aqui eu vou ter o quadril junto com testículo, né, que está na mesma altura, ou ovários nas mulheres, tá? Nessa parte externa. Então, aqui atrás do maléolo. Depois eu vou descer em direção ao ossinho. Esse ossinho aqui, ó, vou voltar um pouco para vocês verem. Esse ossinho aqui, ó, ele sempre vai ter uma ponta aqui, ó, que é a base do quinto metatarso. Então, essa base do quinto metatarso, quando eu venho atrás dela, eu vou ter aqui a região do joelho. Então, como é que eu sei? Ó, eu saio lá do maléolo e a coxa vai descer até chegar nessa região atrás desse degrauzinho aqui, ó. Então, todo mundo, vocês vão palpar essa região, vocês vão ver que tem um degrau. Na parte de trás desse degrau é que vai ser o joelho, tá? Que é aqui, essa região aqui. Então, vem atrás do maléolo, quadril, desço coxa até chegar atrás da base do quinto meta, joelho. Depois a perna e o pé vai estar logo à frente do ciático. Então, as referências aqui vão ser maléolo, ciático e base do quinto meta. Então, eu faço o desenho dessa perna ajoelhada aqui. Tudo bem? Vocês conseguem visualizar isso? Qualquer dúvida é só chamar aí no chat ou nos comentários, tá bom? E isso é o mapa reflexo, basicamente, tá? A gente vai ter ainda no maléolo interno, que não está mostrando aqui nesse mapa, que seria espelhado a essa região de ovário e útero, só que do lado de lá. Então, do lado de lá, a gente vai ter a região de útero, desculpa, aqui é ovário e testículo, né? Tinha falado. E do lado de lá vai ser útero ou próstata, tá? Espelhado do outro lado. E fechamos, pessoal. Com isso, vocês já vão conseguir tratar 90% dos problemas. Coluna, órgãos internos do abdômen, órgãos internos do tórax, cabeça, ouvidos, olhos, garganta, né? Coluna, já falei, ciático, pelve, membro inferior, certo? Faltou aqui o membro superior. Então aqui eu tinha falado do ombro, né? Ficou meio solto. O ombro ele tá aqui em cima. Depois eu vou ter, descendo pela lateral aqui, tá vendo? Ó, eu tenho o ombro. Descendo por aqui, eu vou ter o braço e o cotovelo bem em cima daquele ossinho que eu falei, ó. Então aqui seria o ombro, né? Pensa lá atrás, né? Na sola do pé. Eu tenho essa região do ombro pela lateral, braço vindo pelo corpo do meta e o cotovelo bem em cima da base, que parece um cotovelo mesmo. Vocês vão palpar lá, vocês vão ver que é uma pontinha de osso. Passei essa pontinha, eu já tenho o joelho, que aí vai fazer aquele que eu acabei de falar. Então, aqui, ombro, braço, vamos por aqui que é mais fácil. Ó. Ombro, braço e cotovelo, tá bom? Então, ombro, braço e cotovelo. Depois aqui já vamos para o joelho e perna, tá? Essas áreas que ficaram em branco, pessoal, na verdade elas são só para você entender melhor o mapa. Não tem espaço em branco, tá? O intestino ele sobe mais pela lateral, já fazendo vizinhança com essas estruturas laterais, tá? Lembre-se da referência. Sempre a gente vai tratar a referência como o diafragma, que faz a parte inferior das calosidades do hálux e dos dedos, que faz aquela pontinha aqui, ó, em forma de V invertido,
Vocês vão sentir um fundinho aqui, ó, entre a calosidade. Então, traçou essa referência, pega a calosidade do calcânio e traça uma linha fazendo esse círculo, né, que forma o ciático. Então, eu já tenho delimitado o que é pelve, o que é abdômen, o que é tórax. Então, vai ficar bem fácil. E na aula prática, vocês vão ver nos vídeos que também está bem explicadinho. Não vai ter erro não, tá bom? Qualquer dúvida é só também chamar. Bom, o que a gente vai usar para tratar a reflexologia? Primeiro, creme. Creme a gente vai usar pouco, tá? Vai ser só na última etapa que a gente vai usar o creme, tá, pessoal? Então, bem tranquilo, pouquinho de creme, algodão e álcool para a gente fazer a asepsia do pé, tá? A gente vai usar antes da avaliação palpatória, antes de pôr a mão no pé. Então, você vai passar o álcool. Só que antes de fazer isso, a gente vai ver o pé. Então, é a avaliação visual. Então, a gente não vai usar o álcool antes da avaliação visual, porque o álcool ele pode gerar efeitos de coloração, né? O pé pode ficar irritado, pode ter alguma alergia e a avaliação visual pode ficar comprometida. Então, a gente avalia visualmente, passa o álcool e avalia com a palpação. Vocês vão ver daqui a pouco. Toalha. A toalha ela vai estar sempre enrolada no pé que eu não estou trabalhando. Então, por exemplo, estou trabalhando no pé esquerdo, a toalha vai estar enrolada no pé direito. Se eu estou trabalhando no pé direito, a toalha vai estar enrolada no pé esquerdo. Então, a toalha ela vai estar sempre no pé que eu não estou trabalhando. Por quê? Porque eu preciso deixar esse pé aquecido. Eu não vou deixar ele solto, tá? Então, o pé ele tem que estar sempre com alguma coisa aquecendo ele, para que quando eu voltar a trabalhar ele, quando eu for trabalhar ele, ele não esteja frio, ele não esteja com pouca circulação. Outra coisa que eu vou usar é papel toalha para tirar, para limpar o excesso de creme, o excesso, principalmente de creme mesmo. Forma de aplicação. Como que o paciente pode estar? Ele pode estar sentado, ele pode estar em decúbito dorsal ou em decúbito ventral. Por quê? Porque o importante é trabalhar o pé, né? Ah, mas ele está de barriga para baixo, porque ele está com uma dor nas costas, só consegue ficar de barriga para baixo. Não tem problema, tá? O paciente vai ficar da posição que ele estiver mais confortável. O que a gente dá preferência é para decúbito dorsal. Por quê? Quando ele está de barriga para cima, o mapa reflexo ele vai ficar exatamente como a gente vê aqui. Tá? Quando ele está de barriga para baixo, o mapa reflexo aqui vai ficar de cabeça para baixo, né? Que o calcanhar vai estar para cima e os dedos para baixo. Então, não faz diferença, é unicamente o jeito que o pé se apresenta, fica mais fácil para a gente estudar, porque os mapas que a gente estuda são todos nessa posição, como se ele tivesse em decúbito dorsal. Tá? Decúbito dorsal é barriga para cima, decúbito ventral é barriga para baixo. O terapeuta vai estar posicionado, de preferência, com os pés do paciente na altura do peito. Então, eu vou me posicionar na cabeceira da maca, né? Ou na parte inferior da maca, e os pés do paciente, o ideal é que ele esteja na altura do meu peito, certo? Porque aí minha visão, ela fica fácil, o pé dele fica entre minha visão e minhas mãos. Então, eu não preciso nem levantar muito a mão, nem abaixar muito a visão para poder tratar. Toda a preparação do ambiente, pessoal, ele dá valor na sua consulta. Então, se você prepara o seu ambiente com uma iluminação baixa, com um som agradável, bem baixinho, com uma aromaterapia, tudo isso vai fazer com que a sua consulta ela fique mais valorizada, né? Você agrega valor dentro da consulta através desses detalhes, né? De como que é o ambiente, de como você recepciona, da qualidade do material, do local onde que você está. Tudo isso vai estar influenciando no valor e na qualidade que você vai estar dando para o seu tratamento. Já falando sobre isso, os valores eles vão variar muito, porque depende do público que você está atendendo, depende do local que você tem, do custo que você tem, do que você oferece. Então, você tem ar-condicionado, você tem uma cadeira super confortável, um ambiente
requintado, você oferece café, você oferece bolinho, você tem secretário, você não tem, tudo isso vai influenciar no preço. Mas pensando numa forma geral, os valores de reflexologias vai variar entre 50 a 100 reais a consulta. Hoje, né, eu moro em Franca, São Paulo, hoje eu cobro R$ 75 reais na consulta de reflexologia e fecho o pacote de 4, tá? Porque dá R$ 300, eu consigo trabalhar um mês com essa pessoa, sendo uma consulta por semana normalmente, tá? Para dar o tempo da pessoa se recuperar para eu estimular de novo, porque o pé realmente se estimula muito, ele demora, a pessoa fica uns dias com ele meio magoado e até você voltar a estimular uma semana normalmente. Então, esse é o valor médio aí que eu tenho cobrado e tem dado muito certo, tá? Então, pense aí o que você oferece. Sua estrutura é muito bacana, você está buscando um público A, cobre mais caro. Não, eu quero popularizar, eu quero trazer isso para mais gente, então cobre mais barato, tá? Então, vou falar de valor aqui porque é uma pergunta recorrente, é importante a gente estar falando. Então, como é que eu vou avaliar, né, o tratamento em si, né? Até agora a gente falou do mapa, a gente falou dos materiais, a gente falou do ambiente, mas como que é o tratamento em si? Bom, aqui eu vou ter para avaliação uma ficha para saber qual que é a queixa dessa pessoa. O que ela tem? Ela tem dor de cabeça, ela tem tendinite no cotovelo, ela está com dor no joelho, ela tem problema digestivo, refluxo, pneumonia. O que ela tem? Então eu vou dar essa ficha para saber. Depois eu vou fazer uma avaliação visual. Eu vou observar o pé. E aí eu vou observar, ver se tem colorações diferentes, ver se tem alguma marca, ver se tem algum tipo de calosidade excessiva que indica mais peso naquela região. Então, visualmente, o que me apresenta esse pé? Tá? As fichinhas, é legal você ter uma fichinha em que você tenha também, eu vou pôr aqui nos anexos, o mapinha, porque aí você vai observando qualquer mudança de coloração, qualquer diferença de coloração, na verdade, e vai marcando nessa fichinha no pé aonde você achou os problemas, porque depois quando você for tratar, você olha a fichinha e vê a área do pé que você precisa dar mais ênfase, ok? Então, a queixa vai estar também na ficha, a avaliação visual e depois a avaliação palpatória. Lembrando que a limpeza com álcool ela vai estar aqui no meio. Primeiro eu faço a ficha, pergunto tudo, passo as informações da ficha para o pezinho. Faço a avaliação visual, passo as informações visuais para o pezinho. Faço a limpeza de asepsia. Depois eu vou para a avaliação palpatória, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Avalio, palpando, passo para o pezinho também. Então o pezinho, vou fazer aqui para vocês, mas vocês vão ter aí no anexo, tá? É como se fosse isso aqui, ó. Olha aí. Não sou muito bom desenhista não, pessoal, mas acho que vai dar para entender isso aqui, ó. Um pezinho assim. Então, falar, eu tô com dor de cabeça, então já vem na área da cabeça e marco. Como é que eu marco? Eu faço alguns xizinhos. Colorindo mesmo, tá? Só para eu ver depois. Ó. Percebe? Eu vou marcando, eu posso fazer pintando, né? A dor de cabeça, vamos supor. Aí na avaliação visual, eu percebi que ela tem um excesso de calosidade aqui no hálux. Vou lá e marco também. Tá? Por exemplo, assim, áreas que eu percebi visualmente, excesso de calosidade. Depois, na avaliação palpatória, eu percebi que ela tem dor na região do rim. Vou lá e marco o rim. Então, quando eu tenho um mapa reflexo já decorado, quando eu vejo um mapinha desse, eu consigo saber qual região é o que, tá? Então, eu vou marcando as regiões de maior importância que eu tive na avaliação.
tá? Então, vocês vão ter esse mapinha na ficha de avaliação. Tudo que vocês acharem, seja na queixa, na avaliação visual, na palpatória, vocês jogam para esse mapinha, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. E o tratamento em si, ele vai ter essas etapas, tá? Que vai ser etapa, a mobilização articular. Então, eu vou mexer com o pé para que os ligamentos que unem esse pé fiquem mais soltos, e aí eu consiga ter o sangue chegando melhor, né? A função do pé melhorando, porque ele vai estar mais solto. A estimulação geral, que vai ser um estímulo geral, independente do problema que essa pessoa tenha, eu vou trabalhar o pé como um todo, como se eu estivesse aquecendo esse pé, certo? Então, eu estimulo, tiro os bloqueios, aqueço o pé trabalhando no geral. E depois eu vou para a estimulação específica. A estimulação específica é essa aqui, ó. Eu vejo no mapinha o que a pessoa tem, o que eu achei na visual, o que eu achei na palpatória, e vou trabalhar só esses locais. Vou trabalhar específico nas regiões em que eu verifiquei que há algum tipo de problema. E por último, porque eu estimulei bastante, um relaxamento para a pessoa ir embora mais tranquilo. Bom? Então essa é a sequência do tratamento. A ficha de avaliação, ela vai ter todos esses dados, tá? Nome, data de nascimento, é importante para saber a idade de forma indireta. Em vez de perguntar a idade, pergunta a data de nascimento, para saber quantos anos essa pessoa tem, se eu preciso tomar algum cuidado, né? O tipo de calçado usado, se ela usa muito salto, se ela usa mais chinelo. Por que é importante isso? Para eu saber quais são os pontos de pressão. A pessoa que usa muito salto, ela tem uma pressão mais na parte da frente do pé. Então, provavelmente, essa área é uma área que sofre mais. Então, eu vou avaliar ali também a palpação, ver se tem pontos de dor, ver se tem pontos de... Vocês vão ver daqui a pouco a palpação, né? Então, o calçado, ele indica para mim como que essa pessoa utiliza o pé dela, vamos falar assim, tá? Padrão de pisada, tá? Então, o padrão de pisada, ele vai ser nesse sentido aqui, ó. Se ele tem um pé normal, onde a pisada ela ocorre distribuída entre a parte do calcâneo, a parte da frente e do meio. O pé cavo, ele vai ter uma distribuição só atrás e na frente, porque essa região ela é alta, ó, que é aquele pé cavo. Então, você olha o pé da pessoa. Ou uma forma de fazer isso também é pegar uma folha de papel pardo, pede para a pessoa pisar em alguma coisa com uma aguinha rasa e depois pisar no papel pardo. Então vai ficar a marca do pé dela no papel pardo e você vai poder perceber se ela tem um arco acentuado, que gera uma pisada cava, ou se ela tem um pé plano. Tá? Mas isso também dá para ver visualmente. Você pede para a pessoa ficar em pé e olha a lateral, a parte interna do pé. Se ele tiver o contato todo do arco do pé, provavelmente é um pé plano. Se esse arco você consegue ver do outro lado, né? Se essa região não toca o meio, é um pé cavo. E se o pé ele toca a parte só de fora, a parte lateral, e a parte interna, a parte medial, ela tem o arco, é um pé normal, tá? Aqui eu pus os ciclos da marcha só para vocês entenderem como que é os contatos, né? Então tem um contato com o calcâneo, um contato da distribuição de força através dos metatarsos, depois a impulsão através das falanges, tá? Então seria contato, distribuição de força e impulso, tá bom? Depois tem a fase de balanço aqui, que não importa muito pra gente, que é a fase que ele está no ar. Então, o padrão de pisada é importante. Então, você pode fazer esse teste com papel pardo, molha um pouquinho a sola do pé, pede para ele pisar e ver qual dessas marcas que é, ou observando, ver se o meio do pé encosta um pouquinho, não encosta ou encosta muito no chão. Tá? Padrão da pisada. Isso também mostra pra gente quais são as áreas de maior contato. Então, por exemplo, num pé plano, o peso maior ele vai estar do lado de dentro do pé, porque o arco desaba, então o peso vem mais para a parte interna. Então, normalmente pode gerar
inclusive aquelas joanetes, porque o peso vem todo para dentro e o dedo desvia para compensar isso aí. É como se fosse assim, ó, eu piso tão para dentro que o o hálux ele entra, né? Então é muito comum joanete em quem tem pé plano. O pé cavo, ele vai ter uma tendência a deslocar o peso mais para fora. Então você vai observar a calosidade dos dedos um pouco mais acentuada do que a calosidade do hálux, por exemplo. Diferente do pé plano, que a calosidade do hálux tende a estar mais importante do que a calosidade dos dedos. E o do pé normal, ele vai estar mais distribuído, não vai ter tanta diferença entre as calosidades, né? O peso ele vai estar mais centralizado aqui. Então, aqui um lado mais, o peso distribuído mais para a parte lateral, e aqui no pé plano, a parte medial. É legal pedir para o paciente andar, para a gente ver se na prática, no andar, ele também tem esse padrão, pisar mais para dentro ou pisar mais para fora, tá bom? Então, legal fazer ele andar um pouquinho e observar isso aí. Então, assim, se ele pratica esportes, qual? Então, a pessoa que pratica esporte, uma corrida, um futebol, um tênis, qualquer coisa, ele pode ter áreas de maior esforço, né? Por padrões do jogo, né? Então, perguntar isso, ver se a pessoa tem algum trabalho que ela exija também, né? Por exemplo, pessoas que trabalham em máquinas que tem que ficar apertando com o pé, né? Algum tipo de pedal, em que ela tem que jogar o peso todo para um lado, enquanto ela usa o outro para pisar. Então, isso mostra que um lado está sempre recebendo peso e o outro não, né? Então, é legal conversar do que trabalha, qual que é a posição que essa pessoa fica durante o dia, se ela tem algum esporte que ela pratica, como é que é. Então, aí você vai casando o que você está observando com aquilo que a pessoa relatou. Tá? A queixa principal, ela vai ser descrita e contextualizada, onde e quando, tá? Então, por exemplo, eu tenho dor de cabeça. Só essa informação para a gente ela é fraca. Por quê? Eu preciso saber contextualizar. O que é contextualizar? Colocar no tempo e no espaço. Então, há quanto tempo você tem essa dor de cabeça? Ela é toda hora ou ela vem de vez em quando? É mais à noite, é mais de manhã? É mais quando você fica irritada? É quando come alguma coisa? Eu preciso saber um pouco mais sobre essa dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça é na frente, é dos lados, é atrás, é na cabeça inteira, é de um lado só, dos dois lados? Então, por exemplo, eu tenho uma dor na coluna. Como é que é? Quando você fica sentada, quando você fica em pé, quando você levanta, essa dor irradia, essa dor não irradia? Faz quanto tempo você tem? Ela tem piorado? Ela tem melhorado? Então, quando a gente pergunta sobre o problema, é interessante isso aí para a gente comparar com as próximas sessões. Por quê? A pessoa volta na semana seguinte, ela vai te falar o que ela está sentindo. Às vezes ela não vai lembrar o que ela te contou na semana passada, porque o padrão dela mudou. E isso serve para você comparar. Então você fala, olha, dona Maria, a semana passada a senhora estava com uma dor assim, assim, assado. Na lombar, do lado direito, uma dor permanente que não melhorava com nenhuma posição. Hoje a senhora está com uma dor já que melhora em alguns períodos do dia, mas em alguns outros períodos ela continua. Então você tem como avaliar se você está melhorando ou não essa pessoa, se a sua conduta está sendo correta ou não. Então, essa avaliação de perguntar como que é a dor, há quanto tempo, em que local, ela é interessante para você mostrar para o paciente. Falar, olha, tá vendo? Você estava assim, agora está assim. Então, quer dizer que você está tendo uma evolução, você está modificando ali e consegue mostrar para o paciente um feedback e mostrar que ele está tendo algum tipo de evolução. Bom? Isso aí. Cuidados especiais. Então, aqui, a pessoa apresenta alguma cirurgia, algum pino,
né? Então isso é importante saber, porque eu vou mexer no pé, vai que ela tem um parafuso ali, um pino, ou alguma região que é muito dolorida. Então tem que perguntar, porque senão a pessoa esquece, né? Eu já atendi muitas pessoas que eu comecei a mexer lá e dá um susto, fala, o que que foi? Não, é que eu tenho um parafuso ali. Então você tem que saber antes, né? Para você não fazer nada que possa atrapalhar o seu procedimento. Então é importante perguntar se a pessoa já passou por alguma cirurgia ou tem algum pino ou parafuso no pé, ou alguma área que ela não gosta ou que dói muito, tá bom? Não gosta de tocar, né? Então, olha aqui, avaliação visual. Verificar os pés observando atentamente em busca de manchas avermelhadas e esbranquiçadas, tá? Isso é raro, tá, pessoal? Manchas avermelhadas e esbranquiçadas são pontos ou áreas vermelhas mesmo, tá? Não é mais ou menos, não. Porque o pé tem uma variaçãozinha de cor, né? De uma área para outra. Não, são manchas mesmo, vermelhas ou brancas, tá? Isso a gente vai passar para o nosso mapinha aqui, tá bom? Então, manchas vermelhadas branquiçadas indicam, respectivamente, locais de muita atividade de sangue ou seja, congestionadas e locais de muita pressão, isquêmicas. Então, por exemplo, quando a região está avermelhada, indica que está tendo muito sangue circulando naquela região. E quando ela está esbranquiçada, é o contrário, indica que está congestionada, não tem sangue chegando na região. Então, manchas vermelhas indicam muito sangue, manchas brancas pouco sangue. Então, eu vou pôr no meu mapinha para saber se eu estimulo essa área quando estiver branquiçada ou estimulo áreas adjacentes quando ela estiver avermelhada. Importantes: essas manchas não são patológicas, e sim áreas de maior ou menor contato do pé no calçado, que geram padrões individuais. Então é isso, não é uma. Se for realmente manchas, por exemplo, a pessoa fala, não, eu tenho essa mancha aqui que é de uma alergia, é de uma dermatite, ou de alguma coisa que eu já tive, de algum fungo, alguma coisa, isso a gente não trata. Como eu falei, fungo, dermatites, etc., você manda para o médico podólogo antes, para tratar isso, depois vem para você. Inclusive porque se eu trabalho o pé e a pessoa tem um fungo, eu estou dando energia para esse fungo, né? Eu estou ativando a energia do pé, então a tendência é que esse fungo aumente. Então não trate problemas de fungo com reflexologia, tá bom? Pessoas com frieiras, não trata, tá? Você vai estar aumentando essa frieira. Aqui a tendência é você ver o seguinte: se tem manchas vermelhas ou brancas, e essas manchas não sejam fungos, né? E aí sim você pode pôr dentro da sua avaliação e tratar essas áreas, tá bom? Em caso de patologia, tá? Não mexer e encaminhar para o podólogo para o médico, tá bom? Que é o que a gente tem falado aqui. Essas manchas brancas ou avermelhadas, elas podem indicar maior contato, assim como excesso de calosidade. Veja esse exemplo aqui, olha como tem um excesso de calosidade nessa região do calcâneo. Então significa que essa região ela está tendo muito contato. Então uma região que provavelmente ela vai ter uma dificuldade da circulação do sangue aqui. Olha que área que é essa, a área da pelve, a área do ciático, tá? Então, seria uma área, por exemplo, o excesso de calosidade, eu coloco também na da avaliação visual, assim como essas manchas esbranquiçadas e avermelhadas. Para ser sincero, 90% das vezes, o que vai entrar dentro da avaliação visual vai ser o excesso de calosidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu colocaria no meu mapinha alguma coisa nesse sentido, ó. Tá vendo? Eu marco a área que eu achei, né, o excesso de calosidade, porque depois eu vou trabalhar essas áreas, tá? Aqui no caso a área da pelve, tá? E aí sim, um excesso de calosidade é bem comum. Áreas avermelhadas e branquiçadas, muito pouco comum, tá? Então, é isso aí. Avaliação palpatória. Como que eu vou fazer a avaliação palpatória? Aqui eu vou dividir o pé entre
em 5 linhas, seguindo os dedos, tá vendo? Ó, eu tenho 5 dedos, eu vou ter 5 linhas nos 2 pés, então são 10 linhas. Eu vou fazer com o dedo na lateral e vou subindo do calcanhar até o dedo, nessas 5 linhas. Numa palpação profunda aqui, você pode pôr até um pouquinho de creme para facilitar, dependendo do pé. Eu vou fazer essas linhas subindo pelos dedos e vou tentar perceber no meu dedo pequenos grãozinhos que estão abaixo da pele. Então, quando eu vou subindo, parece que em alguns pontos tem uma espécie de areinha em que dá uma... às vezes faz até um barulhinho e dá uma tremidinha, né? E essas áreas que tem essa areinha indicam que essa área está com pouca circulação de sangue. Por quê? Quando o sangue tem dificuldade a passar, ele perde água, né? O sangue ele é composto de várias coisas, proteínas e água, essencialmente. Então, quando ele tem muita dificuldade de passar, ele perde água, o vaso sanguíneo, né? Ele perde água, porque ele está tão apertado que a água dele sai do vaso e fica só uns grãozinhos de proteína que vão se acumulando. E então, quando eu percebo faço essa avaliação palpatória, eu estou em busca justamente desses grãozinhos que a gente chama de cristais, que são proteínas acumuladas pela dificuldade de circulação do sangue. E aonde eu achar esses grãozinhos, eu vou marcar também no meu mapinha, tá? Porque vão ser áreas que eu vou ter que trabalhar também, porque são áreas que têm dificuldade da circulação, tá bom? Tudo isso que eu trazer aqui vai para o meu estímulo específico, tá? Tanto da avaliação visual, quanto da palpatória, quanto da queixa, que a gente já tinha falado. Então, isso é avaliação. Então, de novo, eu vou fazer minha avaliação, minha investigação de perguntas, né? Aonde dói, há quanto tempo, como que é. Peguei essas informações, jogo no meu mapinha. Depois vou observar o pé. Vejo principalmente as áreas de maior calosidade. Marco no meu mapinha. Faço a asepsia e vou pôr a mão. Faço as 10 linhas. Vou fazer essas linhas, 5 em cada pé. E vou buscar esses grãozinhos, esses cristais. Achado, marca no pé de novo. Então eu vou ter 3 fontes de informação. A queixa, que é o relato, o visual e o palpatório. Peguei todas essas informações, joguei no meu pezinho, eu vou ter ele marcado em todas as áreas que eu achei alguma coisa, seja sintoma, seja excesso de calosidade, seja cristais. Então meu pé, o meu mapinha, ele já vai ter os pontos todos aonde eu achei algum tipo de problema. E aí depois fica mais fácil para eu tratar. Então, fiz isso, passo para a parte realmente de tratamento, que vai começar com a mobilização articular. A mobilização articular, como eu falei, ela vai fazer com que os ossos fiquem mais livres, os ligamentos fiquem mais livres e o sangue flua melhor para dentro desse pé. A sequência ela está descrita nos vídeos, é mais fácil você ver, mas aqui eu já vou mostrar para vocês um pouco dela. Como que são os passos? O tornozelo tem 4 movimentos, para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Então aqui a gente vai trabalhar com dorsiflexão, que é para cima, flexão plantar para baixo, inversão para um lado, eversão para o outro. Então olha aqui, ó, flexão plantar, dorsiflexão, e aqui eu achei um de inversão. Ainda teria o movimento para eversão. Os movimentos do tornozelo já vão liberar bastante, né? O sangue ele vem de cima e vai para o pé. Então, quando eu solto o tornozelo, ele já vai favorecer que esse sangue chegue melhor no pé. Depois eu vou trabalhar com a articulação subtalar. A articulação subtalar, ela está entre o talus e o calcâneo. Então, eu tenho também um modo de liberar essa articulação que está no vídeo, tá? A articulação intertalar, que são as articulações entre os ossos do tarso, tá?
Então, entre os ossos do tarso também vou mobilizar. Articulação tarso-metatársica, então a divisão entre os ossos do tarso e os do metatarso. Metatarso falangiano, então é a articulação entre as falanges e o metatarso, que seria a região dos dedos, tá? As interfalangianas, e ainda tem o arco transversal, que é o arco que vem do calcanhar para a ponta dos pés, e o arco longitudinal, que vem do calcanhar para a ponta dos pés, e o arco transversal, que passa por baixo da articulação metatarso-falangiana, tá? Então, vou voltar um pouquinho. Deixa eu só ver se eu tenho... O arco transversal, ele sai dessa região metatarso-falangiana e vai até o calcâneo. Então, é o arco que sustenta o pé. É aquele arco que a gente vê, quando a gente vê um pé de lado, a gente vê que tem um certo arco ali que sustenta. E o arco transversal é aqui, ó. Ele forma esse cavadinho do pé, tá? O pé ele tem esse arquinho nesse sentido também, tá bom? Então, o longitudinal seria esse sentido e o transversal nesse sentido, tá bom? Então, longitudinal e transversal. Isso tudo está explicadinho nos vídeos, tá, pessoal? Não fiquem preocupados com isso. Então, mobilização articular, ele vai ter essa série de movimentos que tem a função de liberar o sangue para chegar melhor no pé. Depois eu vou começar o estímulo geral, tá? O estímulo geral, ele vai começar com o plexo solar. O plexo solar, ele está mais ou menos nesse ponto. Deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa. O plexo solar, lembra que eu falei que ele tem um fundinho? Ó? É mais ou menos aqui, ó. Eu tenho a calosidade do hálux e tenho a calosidade dos dedos. Eu vou ter o diafragma, que ele vai fazer essa linha, vai chegar no plexo solar e vai contornar a calosidade. Ele faz como se fosse um Vzinho, bem aberto, né? Não é um V cavado, né? É um V bem abertinho, né? Que vai ter o plexo solar como o ponto mais ou menos central ali. Então, quando eu vou para o estímulo geral, eu vou começar no plexo solar e vou fazer 2 ciclos em sentido horário, tá? 2 ciclos. O que significa 2 ciclos? Eu vou apertar e vou fazer 2 movimentos em sentido horário. Então, é isso aqui, ó. Aperto, 1, 2. Passo para o próximo local. Aperto, 1, 2. Aperto, 1, 2. E vou fazer isso em todo o pé em formato de caracol. Então, eu começo aqui e vou fazer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e vou abrindo esse ciclo. Tá vendo? E vou abrindo até estimular o pé todo, pegando a face de coluna, pegando os membros inferiores. Esse estilo de caracol é só uma ideia. Você pode estimular do jeito que você quiser, desde que você estimule o pé todo com 2 ciclos. Então, vamos supor que minha mão, ó, eu posso fazer 1, 2, começa o plexo solar, tá? Depois eu vou para a lateral, 1, 2 e vou contornando. Então, o caracol serve para você saber aonde você já passou e aonde você ainda não passou, tá? Então, você vai trabalhando, ó. 1, 2 é rápido, tá? Nesse ritmo mais ou menos que eu estou fazendo, ó. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E vou passar por toda a região do pé, trabalhando 2 estímulos em cada área, tá? Isso também está descrito nos vídeos de forma mais fácil. Deixa eu só ver um detalhe. Por exemplo, se a área do rim couber 5 espaços digitais, o estímulo geral terá 10 ciclos de estimulação geral. Então, por exemplo, o que quer dizer aqui? Que toda área, então, por exemplo, todas as áreas elas têm que estar cobertas.
Então, não adianta eu fazer um pulo muito grande. Então, se eu estimulei aqui, depois eu vou estimular aqui. Ficou toda essa área do meio sem estimular. Então, eu preciso estimular aqui. Em cada posição de dedo, eu vou ter que estimular 2 vezes, tá? Então, por exemplo, se a área do rim couber 5 dedos, essa área do rim vai ter 10 estímulos, né? Porque são 5 dedos e cada dedo vai ter 2 estímulos. Então, é importante você tentar cobrir toda a área mesmo, não pular, tá bom? Então é isso que ele quis dizer aqui. Então vou ter 5 espaços digitais, né? Então se o rim cabe 5 dedos, eu vou ter 10 estímulos dentro do rim. Então um exemplo só, tá? É sinal que você tem que cobrir cada espacinho mesmo para não deixar nada de fora. Depois, no estímulo específico, ao invés de 2, a gente vai ter de 8 a 15. Ah, mas quando eu uso 8, quando eu uso 15? Depende da importância daquela região para o tratamento do dia, tá? Então vamos supor que nessas áreas que eu achei aqui, o mais importante seja a dor de cabeça, nessa região da cabeça eu vou usar, em cada posiçãozinha de dedo, eu vou usar, em vez de 2, vou usar 15 estímulos, né? Vamos supor que essa região não seja tão importante, eu vou usar 8, ou 10, ou 12, tá? Então a gente põe de 8 a 15 para você ter liberdade de colocar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da importância que essa área tem para o caso do dia. Então, nesse caso do estímulo específico, eu vou pegar meu mapinha e vou trabalhar agora só as áreas que eu vi como importantes na avaliação visual, na inspeção palpatória. E aí eu vou passar por cima de cada areazinha daquela e vou trabalhar de 8 a 15. Então vamos supor o seguinte, ó. Fiz a avaliação, né, queixa, avaliação visual, avaliação palpatória. E tive um mapinha parecido com esse aqui, tá? Então, por exemplo, o rim, que eu já peguei de exemplo antes, ele tem 5 posições de dedo. 1, 2, 3, 4, 5. Lá no pé, né? Então, a área inteira do rim cabe 5 posições de dedo. Em cada uma dessas 5 posições, eu vou usar de 8 a 15 estímulos, tá? Então, vamos falar, eu quero usar 15, vou usar bastante, vou dar bastante estímulo para o pé. Então, 5 vezes 15 vai dar 75, certo? Então, eu vou ter 75 estímulos só na região do rim. Ah, não, mas essa pessoa ela é mais idosa, essa pessoa ela é a primeira consulta, ela não tem experiência, então eu vou usar menos. Eu não vou dar tanto estímulo para aquela região para a pessoa não ter um efeito rebote muito grande. Então, eu vou adaptar esse 8 a 15 dependendo. Se é uma pessoa mais sensível, se é uma pessoa que nunca teve essa experiência, se é uma área que não é tão importante para o dia, tá? Agora, se a pessoa já passou, conhece, é uma área importante, não é uma pessoa frágil, eu posso fazer bem forte, tá? Porque eu quero que aquela área seja bem estimulada, para que ela dê o efeito reflexo bem forte no corpo, tá? Então, tudo vai depender do quanto que você quer estimular aquilo ali, tá? O quanto que aquilo é importante para o caso. E aí você dá o efeito proporcional ao que você quer gerar, tá bom? Então, o estímulo específico ele vai só em cima das áreas que a gente avaliou. Como que eu vou estimular, tá? A mais comum é com o polegar, tá? O polegar eu estimulo e vou fazendo, né? Cada posiçãozinha, ó, e vou fazendo. Lembrando que quando eu estimulo, eu não deslizo o dedo. Eu ponho na posição e eu só movimento o tanto que a pele ou o tecido daquela região permite, tá? O meu dedo não desliza, não é isso. Nenhum estímulo vai ser deslizando. Eu aperto e vou trabalhar profundo, tá? O dedo não desgruda da pele, ele só faz o movimento que a pele permite, tá bom? Então, eu posso usar o polegar, eu posso usar a articulação interfalangiana, que é essa aqui, tá? Então, eu faço esse estímulo também, tá? Eu posso usar que é a interfalangiana do segundo ou do terceiro dedo, né? Que é essa aqui.
metacarpofalangiana, então posso usar essa região, tá? E fazer isso, tá? Eu cubro uma área um pouco maior, dependendo do lugar legal, com punho cerrado, né? E posso ainda utilizar massageadores manuais, tá? Eu tenho um aqui, massageador manual bem interessante, que é isso aqui, ó, tá? Então eu uso bastante porque ele economiza dedo, ó. Eu seguro ele aqui, ó, e vou trabalhar o massageador manual nos pontinhos. O massageador manual, ele vem com várias possibilidades, tá? Normalmente eu uso a mais fininha. Seguro e vou trabalhando, tá? O problema do massageador manual é que você perde a sensibilidade. Nada substitui seu dedo, nada substitui sua mão. Porque a mão, você vai saber o que você tá, o tanto de pressão que você está dando. O massageador, a gente perde essa noção. Mas é uma ferramenta legal, principalmente para trabalhar o calcanhar, áreas que você precisa pôr mais força. Então, principalmente para essas áreas de pelve, ciático, né? Acho que são essas duas as mais importantes. O resto com a mão eu acho mais interessante para você perceber a força que você está colocando, tá bom? Cansou o dedão? Usa aqui. Cansou aqui? Usa aqui. Cansou aqui? Usa aqui, tá? Volta pro dedão, tenta ir variando, tá bom? Para não cansar muito. Massageador não, mas se perde a sensibilidade e tal. É o que eu acabei de falar. E o relaxamento, que é a última parte. O relaxamento vai ser a parte que a gente realmente vai usar o creme. Como que a gente vai usar o relaxamento? A gente vai pôr o creme nas mãos e primeiro vai trazer deslizando, puxando lá do tornozelo para a ponta do pé, tentando fechar o pé como se eu quisesse encapar ele. Eu brinco com os alunos que é assim, como se eu quisesse pregar nele aqueles papel filme, sem deixar bolha. Então eu vou colocar o pé dentro da minha mão e fazer e puxar para a ponta do pé todo o líquido que eu conseguir trazer do calcanhar para a ponta do pé. Então eu vou segurar o pé e trazer, vou segurar o pé e trazer pelas laterais, como se eu quisesse encapar o pé com um papel filme mesmo, né? Sem deixar bolha. Então trazer todo aquele líquido para a ponta do pé primeiro, como se eu quisesse trazer esse sangue para ele buscar a sujeira, entre aspas, porque todo o estímulo que a gente fez, ele gera um resíduo no pé. Então, por último, eu vou trazer esse sangue para depois limpar e levar todo esse resíduo resultante do estímulo embora. Então, quando eu fiz lá o estímulo geral e o estímulo específico, eu gerei lixo ali, vamos falar. Então, para finalizar o relaxamento, eu trago todo o sangue, todo o líquido para a ponta do pé para buscar esse lixo e depois, por último, eu faço o mesmo movimento, só que agora levando da ponta do pé para o tornozelo, para levar esse lixo embora para a circulação. Então, num primeiro momento eu faço para frente, trazendo esse sangue para buscar o lixo e depois levando o lixo embora da ponta do pé para o tornozelo. Isso vai levar uns 5 minutos em cada pé. Eu faço bem lento, essa parte eu posso fazer profundo e lento, bem devagar, puxando esse sangue, né? Fazendo um agrado para o cliente, trazendo é a parte mais prazerosa, tá? Da terapia. Então nessa hora você pode usar e abusar da massagem, tá? Porque eu quero de fato trazer líquidos e levar depois esse líquido embora. Por isso que o movimento é sempre trazendo primeiro para a ponta do pé, trazendo lá do calcanhar, do meio do pé, e depois levando da ponta do pé para o calcanhar, para que esse líquido seja enviado de volta para a circulação, tá? Tudo isso também está mostrando no vídeo, não é difícil, tá bom? Você pode usar no creme aromaterapia, tá? A aromaterapia, ela vai estar como um bônus para vocês no curso, alguns materiais de aromaterapia também, tá bom? Que já vai estar incluído aí dentro do curso. A aromaterapia é legal porque ela vai trabalhar
com questões límbicas, né? Quando a gente sente o aroma, límbico é tudo que é emocional. Quando a gente sente o aroma, a gente vai produzir hormônios que vão estar ajudando na questão emocional, tá? Então é interessante. Eu tinha falado para vocês também que os órgãos, eles estão relacionados com as emoções. Então, por exemplo, se uma pessoa te busca a reflexologia e ela tem algum tipo de problema emocional, você pode relacionar esses problemas com órgãos. Então, por exemplo, a raiva a gente relaciona com o fígado, a ansiedade com o coração, a preocupação com o baço pâncreas, o medo com o rim, a tristeza com o pulmão. Eu também vou passar isso junto com material de aromaterapia para que você tenha um pouco mais de conhecimento dessa área límbica, né, que a gente chama, que é a área emocional, que você pode usar junto com a reflexologia ou atuando nos órgãos diretamente. Então, como eu falei, se você tem um problema, por exemplo, de raiva, você pode ir lá no fígado e trabalhar o fígado e colocar ele também, né? Se for a queixa da pessoa, a raiva, você pode marcar lá no seu pezinho o fígado e isso já vai estar trabalhando esse sistema emocional, tá? Então, são muitas possibilidades. O curso de reflexologia, ele é para você já começar a atuar, ele não é difícil, mas tem que seguir esse passo a passo para você não fazer uma coisa muito de qualquer forma, tá bom? Então, eu vou mandar esse material de aroma com com essa questão dos órgãos e emoções para ajudar vocês, trabalhar também problemas emocionais, tá bom? Mas a parte física, que é o que mais tem, vocês já vão estar capacitados para trabalhar isso a partir dessa aula que eu estou dando juntamente com os vídeos, tá bom? E prática, prática e prática vai levando à perfeição. O escaldapé, ele pode ser feito ou no começo, logo após a inspeção visual, né? Eu faço a inspeção visual, a asepsia e já faço o escaldapé para ajudar, ou posso ser feito no final, depois do relaxamento, tá? Ele também pode ser usado na aromaterapia e ele serve como uma forma de aquecer o pé para que essa circulação do pé melhore também. Então ele é uma forma de ajudar também a melhorar a circulação do pé. Então pode ser feito logo após a inspeção visual, ou a palpatória, ou ao final no relaxamento, tá bom? Eu faço após a visual porque se eu aquecer o pé antes de avaliar, eu posso ter mudanças na coloração do pé, tá bom? E é isso, tá? Eu acho que está bem claro. Eu espero que vocês entendam o material, leiam e releiam, revejam esse material e qualquer dúvida entre em contato através do chat ou através do meu site, ok? Então, fiquem com Deus, estudem e nos vemos no próximo curso.